Olá, muito boa tarde para você. Toda criança ou adolescente tem direito ao registro de paternidade e prestação de alimentos. Para garantir esse direito, há 18 anos, o Ministério Público do Distrito Federal realiza o projeto chamado Pai Legal. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre este programa que, em tempos de pandemia, passou a funcionar de forma remota. E você vai ver também. Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, se reúne com magistrados do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça julga incabível o pedido de habeas corpus de ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Para a vice-presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, as decisões anteriores têm fundamentos e somente são contrárias aos interesses da defesa. E ainda, com a autorização da Justiça, a Polícia Civil do Distrito Federal realiza mais uma fase da operação que investiga crime de tráfico de animais silvestres na capital federal. A Polícia Civil do Distrito Federal realizou mais uma fase da operação que investiga crime de tráfico de animais silvestres na capital federal. A Operação Snake, que significa cobra em inglês, começou depois que um estudante de medicina veterinária foi picado por uma naja no Guará, que é uma região administrativa aqui do Distrito Federal. Os policiais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em 3 regiões administrativas do Distrito Federal. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na casa do estudante de medicina veterinária Pedro Henrique Krambeck. Ele foi picado por uma cobra naja no dia 7 de julho. Pedro ficou 6 dias na unidade de terapia intensiva de um hospital particular e recebeu alta no dia 13 de julho. A serpente que picou o estudante de 22 anos é uma das espécies mais venenosas do mundo e, como é originária da África e da Ásia, não existe soro contra o veneno dela no Brasil. Na operação de hoje, os policiais apreenderam documentos, aparelhos celulares, medicamentos de uso veterinário e mais uma serpente. Com essa, já são 18 cobras apreendidas, todas relacionadas ao estudante de veterinária. Algumas espécies são raras e valiosas. O valor da naja pode chegar a R$20 mil no mercado ilegal. Pedro Henrique já foi multado pelo IBAMA em R$2 mil por criar a cobra sem autorização. Mas a Polícia Civil do Distrito Federal e o IBAMA investigam a possível existência de uma rede de tráfico de animais silvestres. 3 estudantes, amigos de Pedro Henrique, foram ouvidos pela polícia sobre o caso na primeira fase da operação. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça considera incabível pedido de habeas corpus de ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro. Edmar Santos está preso por suposta participação em uma organização criminosa estruturada para fraudar contratos da Secretaria durante a pandemia do novo coronavírus. A defesa do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar José Alves dos Santos, preso no último dia 10, pediu inicialmente o habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O pedido analisado pelo juiz plantonista no fim de semana foi indeferido e ainda não houve análise do mérito por parte da Corte Fluminense. A defesa então entrou com habeas corpus no STJ, afirmou que as decisões não têm fundamentos idôneos para justificar a prisão. Segundo o Ministério Público do Estado, Edmar Santos é o chefe da organização criminosa investigada pela Operação Mercadores do Caos, que teria atuado no superfaturamento de itens como respiradores mecânicos utilizados no tratamento de pacientes com a Covid-19. Para a vice-presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, as decisões anteriores têm fundamentos e somente são contrárias aos interesses da defesa. A ministra ressaltou ainda que deve ser respeitada a sequência dos atos processuais, não podendo o STJ se substituir ao colegiado de origem. Com a decisão, o mérito do habeas corpus não será julgado pelo STJ. E em outra decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que suspensão de trabalho externo durante a pandemia não dá direito à troca do semiaberto por prisão domiciliar.
A quinta turma do STJ confirmou decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do habeas corpus pedido por um condenado que está detido por tráfico de drogas em Santa Catarina, no regime semiaberto, e que questionou a suspensão das saídas para o trabalho externo. Segundo o ministro, se a entrada de pessoas em presídios foi restringida para proteger quem cumpre pena, seria incoerente permitir que os presos deixassem a instituição e a ela retornassem diariamente. Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que a suspensão temporária do trabalho externo tem o intuito de prevenir o aumento de casos do novo coronavírus e não há nenhuma ilegalidade na medida. O ministro ainda esclareceu que a adoção do regime domiciliar em substituição ao regime semiaberto, com base na recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, não é automática. É preciso que o preso demonstre que faz parte do grupo de risco da Covid-19, que não tem como receber tratamento na unidade prisional e que o risco de estar na prisão é maior do que se estivesse em casa. Além disso, não há notícia de contágio pelo coronavírus no estabelecimento onde se encontra o detento. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ele autorizou o município de Ribeirão Preto, em São Paulo, a retomar a cobrança do Imposto sobre Serviços, o ISS, que havia sido suspensa por 3 meses por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Prefeitura de Ribeirão Preto deixou de cobrar o ISS há 3 meses. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a cobrança do tributo a pedido de uma clínica de saúde masculina que alegou dificuldades econômicas em razão da pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura recorreu alegando que o ISS é uma das únicas fontes de receita do município e a suspensão da cobrança do tributo representa grave ameaça à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. O ministro Dias Toffoli aceitou o argumento da Prefeitura de Ribeirão Preto e autorizou a retomada da cobrança do ISS. Ele entendeu que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve pagar impostos ou quais políticas devem ser adotadas em substituição aos gestores responsáveis pelas execuções das políticas de saúde. O ministro também destacou que a suspensão da cobrança do tributo não pode ocorrer de forma isolada, sem a análise de suas consequências para o orçamento local. E você vai ver a seguir direito ao nome dos pais nos documentos. O programa Pai Legal funciona de forma remota durante a pandemia. É assunto para daqui a pouquinho, não saia daí. A Constituição é o principal instrumento legal da sociedade, né? Ela é a grande responsável pela efetivação das normas e os efeitos destas normas na sociedade. É a proteção do Estado democrático. É ela quem proporciona igualdade da lei e justiça para os cidadãos na mesma medida e sem qualquer distinção. Há 18 anos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios promove o programa Pai Legal. Esse projeto ele permite que crianças e adolescentes possam ter o nome dos pais em documentos como certidão de nascimento e carteira de identidade. Com a pandemia, o programa continua atendendo, só que de forma remota. Toda criança ou adolescente tem direito ao registro de paternidade e prestação de alimentos. É lei. E com base nisso, o Ministério Público do Distrito Federal realiza há 18 anos o programa Pai Legal, com informações obtidas nos cartórios, fornecidas pelas mães ou pelos menores. O MP tenta localizar os pais e pergunta se eles querem fazer o exame de DNA e o registro da paternidade. Assim, eles podem regularizar a situação dos filhos, que passam a ter os nomes dos pais nos documentos pessoais. Em 2019, quase 700 crianças foram beneficiadas pelo projeto. Este ano, o programa funciona de uma forma um pouco diferente. Por causa da pandemia do coronavírus, as audiências presenciais estão suspensas. Agora, o Ministério Público conversa com as famílias pelo celular. Pais e mães recebem orientações sobre o programa Pai Legal por meio de vídeos explicativos. Além disso, estão disponíveis serviços como a marcação dos exames de DNA, regularização da paternidade e acordos para pagamento de pensão alimentícia. Em 18 anos, o programa Pai Legal
coordenado pela Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação, o Profid, já auxiliou mais de 4.000 crianças e adolescentes a terem os nomes dos pais nos documentos. Os interessados em participar do projeto podem entrar em contato com o Ministério Público do Distrito Federal pelo site, e-mail ou telefone. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a promotora Leonora Brandão. Doutora Leonora, seja bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Rafaela. Bom, nós acompanhamos na reportagem do Gabriel, já é um projeto consolidado, quase 2 décadas. Eu queria que a senhora falasse como é que tem sido o desenvolvimento desse projeto durante a pandemia, bons resultados, acho que acaba agilizando até o processo, a tecnologia trouxe, né, boas... Essa inovação foi positiva? No início nós fomos surpreendidos, né, com a quarentena, e nós tivemos que fazer uma readaptação em todo o nosso procedimento de trabalho, porque as nossas audiências eram todas feitas em regime presencial, sejam as referentes a reconhecimento de paternidade e acordo de alimentos, as oitivas de mãe, as oitivas dos pais dos investigados e principalmente os mutirões, esses tiveram que ser efetivamente suspensos. Com o objetivo da gente não prejudicar os procedimentos em andamento e continuar garantindo que novos procedimentos fossem abertos, a promotoria começou a atuar no contato com as partes por aplicativo ou por e-mail. E a nossa surpresa foi que esse tipo de contato deu muito certo, porque as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de se locomover até a promotoria. E com esse contato nós conseguíamos conversar, passar informações, passar instruções, e aí nós fomos, com o decorrer da pandemia, aprimorando essa forma de atendimento, até resultar em alguns vídeos explicativos, em que nós encaminhamos para as partes, já para orientar a forma de proceder, para esclarecer qualquer dúvida, e tem dado muito certo, nós temos conseguido manter o trabalho da promotoria em atividade. Que bom. Bom, o que significa ter o nome do pai no registro? Não tenho certeza que é muito mais que aquela coisa burocrática de um simples nome no papel, né? Certamente. A gente diz que está diretamente ligado à dignidade da pessoa. E a gente comprova isso no dia a dia da promotoria. A relevância que aquele prosseguimento do reconhecimento de paternidade, a proximidade do menor com o pai, com a família paterna, a comprovação daquele vínculo, eles são de extrema importância para a autoestima dos jovens, das crianças e dos jovens que são atendidos por lá. Então, muitas vezes, esses jovens já um pouco maiores, eles comparecem à promotoria, eles ajudam a escolher o sobrenome que vão acrescentar após o reconhecimento, e a gente vê que isso é um motivo de muita alegria. Então, não significa só a questão do papel, são todas as consequências desse reconhecimento paterno, principalmente a parte socioafetiva. E deve ser um trabalho muito gratificante também, né, promotora? Olha só, nós temos várias situações. Por exemplo, a mãe que sabe quem é o pai, aquele indivíduo não quer assumir a paternidade. Temos também aqueles casos em que foi um relacionamento rápido, a mulher não sabe exatamente, né, quem é o pai da criança, enfim. Temos várias situações. Eu queria saber como é que o Ministério Público atua com essa diversidade de casos. Então, vamos lá. A gente costuma dizer na entrevista com as mães que 99% do sucesso do nosso auxílio no reconhecimento de paternidade depende muito da relação delas para conosco. E depende muito das informações que essas mães nos fornecem. Se a mãe não colabora, ela não quer fornecer indicação paterna, por algum motivo particular, ou se ela se sente, às vezes, envergonhada de reconhecer perante a promotoria que se relacionou com mais de uma pessoa, o que hoje é uma situação assim, mais frequente, né? Às vezes a gente, por conta disso, não tem como iniciar o procedimento, porque nós não temos ponto de partida para investigar. Então, muito do nosso trabalho depende da boa vontade e do procedimento da mãe.
O que é importante deixar claro? Não tem que se sentir constrangida, porque existe todo um preparo da equipe, é uma equipe muito antiga. Nós já trabalhamos juntos há bastante tempo, praticamente do início do Pai Legal até agora. Então, assim, não existe constrangimento nessa área. A geração de um filho e as consequências que são geradas a partir daí não deve ser motivo de vergonha para ninguém, pelo contrário. Então, assim, a partir do momento que as mães nos fornecem esses dados, nós vamos adiante nas nossas investigações. No que diz respeito ao pai que, mesmo sabedor da possibilidade daquele vínculo, se nega a fazer o reconhecimento, existem hoje as ferramentas necessárias para que esse direito se concretize. Uma delas, nós chamamos esse investigado para uma conversa lá na promotoria, e aí nós abrimos a possibilidade da realização do DNA. O que é importante a gente deixar claro é que a grande maioria dos não reconhecimentos, ela tem a motivação apenas na dúvida sobre o vínculo genético. Não é aquele medo de se comprometer com pensão, não é isso. A pessoa, às vezes, teve um relacionamento eventual e ela quer ter certeza da paternidade. Então, para isso, existe o DNA. O DNA, hoje em dia, em Brasília, ele é feito nos laboratórios particulares sob um custo um pouco menor, né? Existem termos de cooperação da Profid com alguns laboratórios, então o exame que sairia R$550 a R$600, a gente consegue agendar por R$200. Aquelas pessoas que não têm a mínima condição de custear, nós vamos ingressar com uma ação de investigação de paternidade e fazer o exame no laboratório de DNA forense pela vara de família. Então, assim, não existe motivo para não se haver uma tentativa de conciliação a respeito dessa dúvida quanto ao vínculo genético. E o Ministério Público sempre atuando também, né, promotora, no apoio, né, a essa questão. Eu quero parabenizar a senhora pelo projeto, que já atua há quase 2 décadas no projeto Pai Legal, desenvolvido aqui pelo Ministério Público do Distrito Federal. Eu conversei ao vivo com a promotora Leonora Brandão. Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente poderia ficar aqui um programa inteiro falando sobre o assunto rende, mas eu agradeço mais uma vez. Boa tarde para a senhora. Muito boa tarde, estou à disposição para outros encontros. Que bom. A gente faz agora um breve intervalo, daqui a pouco você vai ver que o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, se reuniu com magistrados do Tribunal Regional do Trabalho do Piauí. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já. Nesse período de pandemia, eu convido a atenção e a leitura de todos os nossos telespectadores no sentido de observar esta fraternidade, esta igualdade, em que nenhuma outra das 7 constituições anteriores previu com tanta importância essa garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Que todos sejam respeitados, que todos sejam tratados com dignidade. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou os motivos que levaram à exclusão da biometria nas eleições municipais deste ano. O momento pede paciência, cautela, adaptação. A pandemia do novo coronavírus fez refletir, reunir, conversar, ouvir. As eleições municipais deste ano, já adiadas por emenda constitucional, mudaram as regras para reduzir os riscos de contágio da Covid-19 e proteger o cidadão. Nesse contexto, uma importante peça do processo eleitoral vai ser retirada de cena: o uso da biometria na hora de votar. A decisão foi tomada pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, depois de ouvir médicos dos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e da Fundação Fiocruz, que integram o grupo que fornece consultoria ao tribunal. Há 3 problemas em relação à biometria. O primeiro
é que o eleitor não poderia higienizar as mãos com álcool gel antes de colocar o dedo no aparelho da biometria, porque isso danifica o aparelho. Esse era o primeiro problema. O segundo problema importante é o risco do contágio, quer dizer, todo mundo colocando a mão no mesmo ponto. Embora o contato não seja a principal forma de contágio, há uma margem de risco, e se nós pudermos eliminar, evidentemente era conveniente. E em terceiro e último lugar, e talvez decisivo, é que a biometria ela atrasa o processo de votação, porque nem sempre pega na primeira vez, e portanto, é um processo que aumenta em 70% o tempo de permanência do eleitor ali na sessão. O assunto deverá ser incluído nas resoluções das eleições 2020 e levado para análise do plenário do TSE após o recesso do Judiciário. Além disso, um grupo de trabalho vai elaborar uma cartilha de cuidados para serem seguidos no dia da votação. 6 dos 33 diretórios nacionais dos partidos políticos brasileiros encaminharam petição à presidência do Tribunal Superior Eleitoral, indicando os critérios fixados para a distribuição do fundo eleitoral de financiamento de campanha para as eleições municipais de 2020. Agora cabe ao TSE determinar a transferência dos recursos às contas bancárias informadas pelas legendas. Os assuntos inclusão e acessibilidade vão estar em pauta hoje por meio de uma videoconferência e terá participação do Poder Judiciário. Mais detalhes com a repórter Daniela Ramalho. Hoje, às 5 da tarde, vai começar a série Webinários sobre Inclusão e Acessibilidade, promovida pela Rede de Acessibilidade com apoio do Tribunal de Contas da União. Essa videoconferência vai ter a participação da Secretaria de Modernização, Gestão Estratégica e Socioambiental do TSE, que é responsável pela acessibilidade e inclusão do tribunal. Participam também o presidente do TCU, José Múcio Monteiro, a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, e o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Sérgio Caribé. O encontro será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. Quem quiser pode se inscrever no portal do Tribunal de Contas da União e é de graça. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, deu continuidade hoje às visitas institucionais aos tribunais brasileiros que ele vem fazendo desde o início do mandato. Hoje, a visita foi ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, lá no Piauí. O objetivo desses encontros é conhecer a realidade local e os problemas dos diversos tribunais. No início da videoconferência, a presidente do TRT da 22ª Região, desembargadora Liana Scheib, fez breve relatório sobre a estrutura do tribunal. A nossa situação é dramática, creio que em todos os tribunais, mas a nossa é a mais dramática ainda. Nós temos tão somente 423 servidores. E mesmo assim, com esse menos, conseguimos ficar nos destaques dos tribunais mais eficientes do país. Nós temos 423 servidores, mas efetivos, só 340 servidores. E, inclusive, ministro, os demais são, para chegar no número de 423, são comissionados e requisitados. Estamos na linha máxima dos requisitados. A visita contou com a participação do presidente da Matra do Piauí, desembargador Francisco Meton Marques de Lima. O polo passivo da Justiça do Trabalho é o poder. É o Zé que vai executar o grupo fulano. É o Zé, é o Manel, é o Antônio. Se a justiça não for forte, ele não executa, porque o grupo tem muitas defesas. A presidente da Anamatra, Noêmia Porto, também participou do encontro virtual. Que nós, da Anamatra, temos muita preocupação com a questão das competências materiais da Justiça do Trabalho. E queria dizer a Vossa Excelência, aos demais embargadores e também ao nosso querido ministro Dias Toffoli,
que nós tivemos atuação na recente ADI 3395 do Supremo Tribunal Federal, julgada no mérito, e temos a convicção de que a ADI abre um novo círculo hermenêutico sobre o trabalho da Justiça do Trabalho, na ideia de que as contratações nulas que violam as disposições do artigo 37 da Constituição Federal não são contratações estatutárias. E em sendo relação de trabalho, a competência é e deve ser exercida pela Justiça do Trabalho, que é a justiça que tem expertise em mercado de trabalho, em relações de trabalho, em meio ambiente do trabalho e em trabalho decente. No final, presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, agradeceu as manifestações e fez questão de destacar a importância da Justiça do Trabalho. É necessário mostrar os números, é necessário nós exatamente trazer à luz a quantidade de trabalho que nós exercemos e a unidade da magistratura, a unidade do Poder Judiciário, que é um poder. E eu tenho destacado sempre, e sempre em parceria com as associações, o trabalho em especial da Justiça do Trabalho, a necessidade da Justiça do Trabalho. Então, todos os movimentos que aconteceram no Congresso Nacional, trabalhamos juntos, anteriormente na gestão do Guilherme, agora na gestão da Noêmia, exatamente na defesa das prerrogativas do Poder Judiciário e também da magistratura do trabalho em específico. No Supremo Tribunal Federal, nós estamos caminhando exatamente no sentido de pacificar as questões relativas à emenda 45 e o artigo 114. Ainda há várias questões de competência, depois de 15 anos, 16 anos da emenda, que ainda não estão resolvidas. É importante isso para a previsibilidade, para a segurança jurídica e para a atuação das senhoras e dos senhores enquanto magistrados da Justiça do Trabalho, tendo clareza da dimensão constitucional das competências específicas já estabelecidas pelo Supremo. Agora uma última notícia. O Ministério Público Federal apresentou nesta quarta-feira à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça denúncia contra o empresário Jacob Barata Filho e o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mário Guimarães Neto, por participação em um esquema de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no setor de transportes públicos no Rio de Janeiro. Também foram denunciados a esposa do magistrado, 2 empresários do ramo, um doleiro e o presidente do Conselho Superior do Sindicato Rio Ônibus. Nesse documento que foi enviado ao ministro do STJ, relator Félix Fischer, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, ela requer a prorrogação do afastamento cautelar do desembargador Mário Guimarães até o trânsito em julgado do processo. Isso em razão do risco do investigado prejudicar as investigações. O MPF pede o recebimento integral da denúncia e, em caso de condenação, a decretação da perda da função pública do magistrado. Também requer o pagamento solidário pelos envolvidos de indenização por danos morais coletivos no valor de R$11.500.000. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.